Falei, tá de butuca, tá ouvindo, vai entrar ao vivo ali. Bom dia, Suiene, bem-vinda. Bom dia, Fábio, bom dia a todos da bancada, em especial a todos os servidores e servidoras do município de Formosa que nos ouvem atentamente a Rádio Lance FM. Muito bom, como é bom o pessoal nos acompanhar. Suiene, nós fizemos alguns comentários, tivemos algumas pessoas aqui, está salva no nosso Facebook, no YouTube, pertinente à Assembleia de ontem na Prefeitura Municipal de Formosa, na Praça da Prefeitura Municipal de Formosa, com as suas falas, com a fala, inclusive, depois da prefeita Simone Ribeiro. Eu gostaria que você fique à vontade, porque os meus comentários você já ouviu, eu não vou mudar mesmo, agora tem que dar direito de resposta do contraditório pertinente aí ao sindicato. Fábio, eu sei que é muito difícil o final de uma assembleia, e natural esse comportamento dos servidores em relação de criticar, e isso eu aceito com muito respeito cada uma das críticas que estão feitas. Eu sei que a gente conduziu a assembleia da melhor forma possível. Começamos em janeiro, questionando os servidores tudo aquilo que eles queriam de pauta, inclusive a questão financeira. Elaboramos 3 propostas, colocamos na mesa com o executivo, foi rejeitado em assembleia, e agora na reta final, que foi ontem, foi feita uma proposta, e essa proposta, os servidores, a maioria, tiveram tempo ali, a gente deixou o tempo bem tranquilo para os servidores fazer todas as suas contra-respostas, e foi colocado em votação. Inclusive, quando eu apresentei a resposta da prefeita, eu deixei livre para os servidores votarem se eles queriam contrapor e se queria discutir ainda antes de votar. A votação foi unânime para quê? Para que não pudesse abrir unânime não. A maioria dos servidores votaram que não queria discutir mais, já queria votar a proposta. A hora da proposta, os servidores, a sua maioria, votaram a favor da proposta. Mas antes disso, eu expliquei tudo como seria no passo se eles escolhessem a questão da greve. Então, ali naquele momento, não foi um momento fácil para mim, como a pessoa que estava ali mediando o diálogo entre prefeitura e servidores, e naquele momento ali eu fiz falas muito fortes em relação à responsabilidade da prefeitura, sobre a questão que a gente já vem acompanhando de coisas que não estão sendo feitas, principalmente a questão desses contratos que estão chegando no município. A gente já sabe que alguns contratos estão recebendo hora extra, recebendo insalubridade, adicional noturno, e não se estão fazendo esse trabalho e nem pode receber. Então eu passei ali para os servidores toda a minha força e solidariedade para eles, porque eu também sou servidora e também precisamos receber outros servidores o reajuste, inclusive o piso do magistério. Então, eu recebo essas críticas, estou aqui para poder relacionar com os servidores e principalmente fazer a defesa deles. Muito bem, então, nós estamos com o ouvinte Lance FM perguntando se o sindicato se está cobrando para pagar o INPC da guarda, se também foi tratado ou se terá uma nova tratativa em breve, e sobre também os professores, se já vai ter uma pauta pré-pronta. O Flávio está aqui dizendo se vai ter também o auxílio sobre o Vale Transporte para quem mora nos distritos, que também foi tirado da pauta ontem. Então tem alguns comentários aqui pertinentes à senhora, e para a senhora responder nesse exato momento. Suiene. Responderei com muita propriedade. Primeiramente, a primeira assembleia que foi convocada todas as categorias, infelizmente nós não tivemos o público da guarda, mas nós colocamos na pauta, votamos para poder também buscar a resposta, buscar a tabela atualizada para a guarda. Então, para os guardas, todos eles ficam sabendo que nós também estamos na mesa buscando a tabela da guarda, e não só da guarda, do administrativo, dos fiscais, e também, mais do que nunca, do piso do professor e também o piso da enfermagem. Sobre a questão de, como perguntou, o auxílio sobre, do Vale Transporte, que é lei federal, de acordo com o nosso ouvinte Flávio. Vale Transporte e Vale Alimentação também é na pauta, e não significa, Fábio, que como a gente resolveu a questão dos servidores que aprovaram ontem um reajuste para 3 grupos, a luta terminou. Não, a pauta está aberta, nós temos sim, eu expliquei isso na Assembleia, que nós vamos ainda tratar sobre essas demandas que não são poucas e que não acabaram.
Olha a hora certa, 8h12, doutor Frederico ao vivo com a presidente do sindicato. Muita gente manifestando aqui. Tem os que estão satisfeitos, tanto é que votaram ontem, como eu disse mais cedo, e tem os que estão insatisfeitos nesse momento, doutor Frederico, e a presidente atenta, ouvindo a crítica daqueles que são seus filiados, que na verdade são os mais interessados. É exatamente isso aí. Um bom dia à presidente do sindicato, Simprefor. Desejar para ela aí sucesso nas negociações aí com o executivo e também com aqueles que ela representa. Obviamente que não se agrada nunca a gregos e troianos, né? E achar um ponto de equilíbrio sempre é muito difícil, nunca todos sairão satisfeitos, mas é importante também, além de pensar na categoria e no executivo, também pensar na população, em que a via da greve é a última ratio para que não se paralisem os serviços. 8h13, Suiane, a Isadora Lima está perguntando o que aconteceu ontem. A senhora explicou que foi um dia antes, ficou 4 horas lá na interlocução. Ela está perguntando aqui ao vivo no YouTube. Sim, foi uma conversa muito tensa. Por quê? Porque na mesa de negociação a gente vai tentar tirar o máximo que a gente pode para poder sair um reajuste para os servidores. Porque na última assembleia, a proposta que os servidores encaminharam para a prefeita foi um valor de 1.718 no início da tabela, do quadro do operacional, saúde e serviço social. Nós fomos fazer cálculos e verificar se o índice, a gente conseguiria colocar esse reajuste de 1.718 na folha dos servidores para poder encaixar dentro do índice para não extrapolar. Esse valor totalmente ele foi extrapolado. Então foi feito ali naquele momento o impacto financeiro das mais de 2.600 servidores do nosso município. Devido a isso, a reunião foi muito extensa, até que a gente conseguiu pegar o valor que a prefeita fez de proposta na semana anterior, que foi o valor de 1.544, e foi cobrado na Assembleia para não deixar os 3,71, que foi o NPC do ano de 2024, que se fosse aplicado também. Então, aqui a gente conseguiu tirar da prefeitura a proposta de aplicar os dois índices, o de 2025, né, aplicado agora em 2025, e o 2024 que não foi feito. Então, são dois índices que deveria ser aplicado para todos os servidores, e naquele momento a prefeitura fez a proposta de pagar agora no mês de maio os 4,77 referente ao índice do INPC desse ano, 2025, e também a prefeitura vai pagar o valor de 3,71 que ficou devido para os servidores do ano passado. Então, ali eu expliquei para os servidores que a gente estava ontem, quarta-feira, com a resposta zero. A gente não ia ter nenhum reajuste na quarta-feira. Então, de muitas tratativas na quarta, nós conseguimos aí que a prefeita fizesse essa proposta. Levamos todos os encaminhamentos para a Assembleia analisou e eles votam, Fábio. Eu não voto, e eu expliquei bem claro, expliquei para eles. O presidente do Simprefor, ela tenta construir ali, tirar da mesa o máximo que a gente consegue da prefeitura, o máximo, porque a gente sabe que não é só dar reajuste, também tem a questão, infelizmente, da lei de responsabilidade fiscal. Mas isso foi tratado com muita seriedade, fizemos todo o passo dentro do RH para ver se consegue fechar a folha para pagar ainda no mês de maio. Eles estão fazendo essa força-tarefa, e o que acontece? Os servidores aprovaram. Caso eles não aprovassem, a gente teria mais uma assembleia já determinando a greve do município. Só que eles escolheram, a maioria escolheu aceitar a proposta do executivo. Muito bem, nós estamos aqui, mandaram aqui o informativo do Simprefor, não sei se o Nicolas vai conseguir abrir, está no Zap Lance, falando, Fábio, essa era a pauta, mas infelizmente os cargos grandes tiveram 70% de reajuste e nós tivemos nem 5%. Não dá para entender. Pergunta aqui o ouvinte Lance. O outro pergunta, e as gratificações de incentivos sobre as gratificações de titularidades que não está pagando? Como que o sindicato vai agir? Primeiro, nós respondemos todas essas perguntas em assembleia. Eu acredito que alguns colegas que estão perguntando são aqueles que não foram na assembleia. E eu fiz o chamamento dizendo, não deixe que outros colegas votem por você. Vai na assembleia porque é uma coisa financeira, é o seu reajuste. Então, essa questão das titularidades,
tem os prazos de 90 dias, nós temos acompanhado aí sobre a questão de estar já na contabilidade, fazendo a questão do impacto financeiro para aplicar, e na Assembleia eu avisei que a Prefeitura está organizando a questão do reajuste do servidor para aplicar essa titularidade em cima já do reajuste. Só que tem que aguardar, eu expliquei para eles, tem que aguardar porque eles estão dentro do prazo. Alguns já extrapolaram, outros não, mas se extrapolou o prazo, já é passivo de retroativo. E eu expliquei todos os passos que eles têm que fazer. Caso contrário, não execute o que eu falei para eles na praça, nas informações, tem cada um individualmente, filiado ao Simprefor, procurar o sindicato para a gente já fazer isso perante a justiça, já buscar esse direito na justiça. Muito bem, 8h18, Suiane, eu deixo você à vontade, muito obrigado pela sua intervenção, não tinha dúvida de como a gente vai relacionando e vai conhecendo as pessoas. Falei, a hora que eu começar a falar aqui, a Suiane vai pedir a fala e vai trazer um informativo, é isso que a gente espera de uma líder sindical, de uma líder que está à frente de uma categoria tão importante. A gente deseja sucesso sempre e o bem-estar do servidor, porque é a maior empresa da cidade de Formosa, a Prefeitura Municipal de Formosa. Muito obrigado, fique com Deus, um bom final de semana. Fábio, eu gostaria só de dizer para meus colegas que eu já tenho 28 anos que eu trabalho pela Prefeitura. Não tem nenhuma imagem que tem ruído com a minha profissão. Represento todas as categorias já há 3 mandatos consecutivos. E através de muito diálogo, sem enfrentamento de rua e sem fazer com que os servidores percam. Eu sei que muitos desses que estão chegando agora não entendem o processo de luta, mas uma greve muito dolorosa, que eu já tinha em mente que a gente ia entrar com as possibilidades de ganhar ou perder. Mas a gente sabe que no futuro e na justiça, só os juízes que vão definir o rumo da luta. E o meu maior receio era entrar de cabeça com os servidores numa guerra e a gente sair sem nada. Então, os servidores entenderam naquele momento que foi feito todo o processo para a gente retirar da prefeitura algo que fosse colocado na tabela. A gente sabe que alguns servidores vão receber mais, e quem está iniciando agora recebe menos. Mas a luta não acabou. A gente tem outras coisas para lutar, inclusive assim, o incentivo, que é um percentual muito maior do que o NPC. Então, a luta continua e eu gostaria de falar com os professores. Nós vamos ter uma reunião agora, na quarta-feira, com a prefeita, com o secretário de Educação, que foi provocado por nós, Simprefor, para a gente acabar com essa demanda aí, porque a educação de Formosa não pode ficar assim. Inclusive, eu sou professora e eu não quero ver a minha instituição, a educação, sendo destruída como ela está. Então, na quarta-feira, nós vamos ter uma reunião com todos os diretores e um professor filiado ao Simprefor e vamos fazer o nosso trabalho de cobrar, porque o sindicato não paga, ele cobra. Vamos endurecer como a gente está endurecendo. Só que ontem a decisão é da Assembleia, não do Simprefor. E eu agradeço vocês e um bom final de semana a todos. Você está ouvindo Café com Notícias. 8h21, operação nesse exato momento do Ministério Público na cidade de Formosa com prisão. Nesse exato momento, então, operação do Ministério Público.